Olá, queridos! Graça e paz! Estamos começando mais uma edição do programa Bate-Papo com o Professor e hoje estamos recebendo a professora Thaís Farias. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, diretor. Graça e paz. Graça e paz, pessoal. A professora Thaís está ministrando a matéria Manifestações do Espírito, agora no Rema aqui em Juiz de Fora. Então fique conectado que você vai entender um pouquinho mais sobre essa matéria e eu já te convido a fazer a sua pré-matrícula para 2024. Já estão abertos para você poder aprender mais dessa palavra. Amém. Então, professora, eu queria primeiro saber como que você conheceu o Rema, qual que é a sua história com o Rema? Então, eu conheci o Rema no ano de 2014, que foi quando o Rema veio para Juiz de Fora. E foi muito interessante que quando o Rema iniciou em Juiz de Fora, todo mundo falava, nossa, como essa palavra é poderosa, como essa palavra tem transformado minha vida. E na época eu ficava até meio receosa, eu falei, como assim? O Rema tem transformado vidas, né? E aquilo me despertou uma curiosidade. E quando eu fui numa aula demonstrativa em 2014, realmente a primeira aula que eu fui me impactou, me marcou profundamente. E eu lembro que meu tio também estava fazendo e ele falava aquilo começava a penetrar no meu coração e despertou o desejo. Em 2015 eu iniciei o Rema e fiz e realmente marcou minha vida profundamente. Essa palavra realmente liberta pessoas, né? A Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento e realmente no Rema você aprende a desfrutar do que é seu, daquilo que você tem, de quanto você é amado por Deus. E eu glorifico a Deus pelo Rema e por ter um Rema bem pertinho da gente aqui na cidade de Juiz de Fora. Amém. Você tem essa oportunidade, então, de conhecer mais a sua identidade, né? De ter mais esse conhecimento da palavra, de ter a revelação dessa palavra e ter a sua vida transformada conhecendo e fazendo o Rema. Amém. A professora hoje, ela é ministra na Igreja Verbo da Vida em Juiz de Fora. E eu queria saber, professora, sobre essa matéria, Manifestações do Espírito. O que mais te motiva quando você vai estar ministrando essa matéria? O que mais te chama atenção nessa matéria? A importância do Espírito Santo nesses últimos dias, né? O apóstolo Paulo mesmo, ele fala no livro de Coríntios, que ele fala como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo. E é a dispensação que a gente vive, né? O Espírito Santo em atuação. E é tão interessante a gente ver que o Espírito Santo é aquele que realiza aqui na Terra todo o desejo de Deus. E é fantástico você ter a presença do Espírito Santo habitando 24 horas dentro de nós, disponível para ser a nossa resposta, o nosso socorro. A gente vê na Antiga Aliança como que as pessoas desejavam ter uma comunhão com Deus. E era tão limitada que eles tinham, né? Nem todo mundo tinha acesso à presença, eram feito em caixas, era um tabernáculo, e hoje a gente tem livre acesso à presença, né? E às vezes a gente não entende o quão importante é a presença em nós, assim, quão importante é a gente ter a comunhão com o Espírito Santo. A gente não está distante de Deus, muito pelo contrário, Ele habita dentro de nós 24 horas por dia. E Ele deseja ser um parceiro nosso aqui na Terra. A gente não está sozinho. E nas decisões mais naturais, mais cotidianas, a gente tem a presença do Espírito Santo. Seja num trabalho, seja numa decisão, seja num relacionamento, seja em qualquer área da nossa vida, a presença está ali. Então essa matéria me impacta muito nisso. Na consciência de que o Espírito Santo está em nós 24 horas por dia, disponível. Ele não vem e vai embora, ele está a todo momento. E ele deseja fazer grandes coisas em nós e através de nós. Amém. Então, o que mais me impacta é isso, né? Ele deseja fazer a gente viver coisas grandiosas, coisas que a gente nem imagina. Tá, então antes da gente falar das manifestações dele, vamos falar um pouco dele, sobre esse Espírito Santo, né? Algumas pessoas às vezes falam que é um arrepio, que é um vento, que é um sopro. Explica pra gente então quem é ou o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é um fogo, ele não é uma pomba, ele não é um arrepio. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como toda pessoa, ele deseja ter relacionamento com pessoas, né? O ser humano, ele foi criado para ter relacionamento, assim também é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele tem pensamentos, ele tem todas as características de uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não por ser o menos importante, mas exatamente por uma questão de organização mesmo. Ele é o próprio Deus, mas é um único Deus em três pessoas diferentes. Jesus, Deus e o Espírito Santo. E ele é uma pessoa. Amém. Então o Espírito Santo, para você que não sabia, o Espírito Santo ele é uma pessoa.
Então, a partir de hoje, quando alguém te perguntar sobre o Espírito Santo, você vai dizer que ele é uma pessoa. Uma pessoa. Você... Benny Hinn, ele até fala muito sobre isso, né? Que o Espírito Santo, ele se ofende quando ele é tratado como algo ou como uma coisa. E às vezes as pessoas têm até a mania de falar, alguma coisa tem me falado. Não é alguma coisa, é o Espírito Santo que tem falado. Então ele até fala num dos seus livros, né, que o Espírito Santo ele se ofende quando ele é tratado como algo ou como coisa. E você ele disse é uma aí, pessoa, o próprio Deus, né? Ele é o próprio Deus. Você disse que no Antigo Testamento as pessoas elas queriam ter essa comunhão. Então fala pra gente qual que é a diferença do Espírito sobre nós e ele em nós, porque você disse que ele está 24 horas disponível pra gente. Qual que seria essa diferença? Na Antiga Aliança, o Espírito Santo ele vinha para uma missão especial em determinada situação. Reis, sacerdotes e profeta, ele só vinha por essas 3 classes de pessoas. Então ele não tinha comunhão com todas as pessoas, ele vinha e tinha um acesso limitado. As pessoas não tinham plena comunhão, era um momento específico, era para uma missão específica, era em situações específicas. E hoje não, hoje ele está dentro de nós 24 horas por dia, a todo momento, a todo instante, para tudo que a gente precisa. E essa é a diferença. Ele vinha sobre na Antiga Aliança e hoje ele habita em nós. Por isso que hoje, então, existe uma diferença dos profetas. Porque antigamente eles só recebiam e passavam. Hoje todos, então, podemos profetizar, porque nós temos o Espírito dentro de nós, correto? Correto. Mas nem todos os que profetizam são profetas. Porque todos nós somos chamados para profetizar. Entendi. E aí, uma das manifestações, ou algo que demonstra que a gente tem o Espírito Santo dentro, seria o falar em outras línguas? Sim. É a primeira evidência bíblica de ser batizado no Espírito Santo. Nessa matéria a gente aprende muito que quando nós nascemos de novo e aceitamos Jesus, nós somos inseridos no corpo de Cristo. E o Espírito Santo passa a habitar dentro. Mas quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos revestidos de poder. Em Atos diz que após o batismo no Espírito Santo é que nós podemos testemunhar Cristo aqui na terra. Só após o batismo no Espírito Santo. Então ele é muito essencial para toda a trajetória cristã, para tudo que a gente for fazer, né? Porque o objetivo de Deus não é que a gente faça na nossa própria força, mas que a gente faça na dependência do Espírito. É por isso que ele enviou o Espírito Santo, para que a gente possa ser testemunhas eficazes aqui na terra. E ele fala, vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Quando que seria isso? Quando o Espírito Santo vier sobre. Sim. Então é a importância do crente ter esse entendimento. Eu aceitei Jesus e o Espírito Santo habitou dentro, mas a gente deve ansiar pelo batismo no Espírito Santo, para ser revestido desse poder. Sim. E qual que seria a importância de Deus estar falando em outras línguas? O que isso gera para a minha vida? Que tipo de oração é essa? É a oração perfeita, né? Existem orações que às vezes a gente faz, eu até gosto muito de falar na aula, existem momentos até inclusive em adoração ou glorificar a Deus, a gente não consegue nem achar palavra em português, né? Mas a Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, temos a oração perfeita, nós conseguimos adorar a Deus devidamente, nós conseguimos nos expressar perfeitamente. Então a oração em outras línguas é tão boa para a edificação pessoal do crente, quanto também para a comunhão dele com o Senhor. A Bíblia fala que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então, a maneira de nós edificarmos o nosso espírito, nós nos alimentarmos no espírito é através da oração em outras línguas. Esse relacionamento com Deus é através da oração em outras línguas. É nesse momento de oração em outras línguas ao qual o Espírito também comunica coisas conosco. É o momento onde a gente realmente coloca nosso espírito para se conectar com o Espírito de Deus. Amém. A Bíblia vai falar sobre fruto do Espírito e dons do Espírito. Qual que seria a diferença entre um e outro? A diferença, o fruto do Espírito, ele é para a santificação do crente. Ele é necessário para o crente. Eu gosto sempre de enfatizar na aula que sem os frutos, sem viver os frutos do Espírito, as pessoas se tornam insensíveis a Deus. Porque se os frutos são para a santificação, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, quando eu não vivo nos frutos, eu perco a minha comunhão com Deus. Então, não adianta só eu viver o poder de Deus ou a manifestação de Deus. Eu preciso buscar viver uma plena comunhão com Ele. E é exatamente aí que traz o equilíbrio, em eu viver o fruto do Espírito, que é a vontade de Deus para mim, porque o agente dos frutos também é o Espírito Santo. Ele é o agente dos frutos e ele é o agente também do poder.
Então eu não posso apenas almejar o poder e não tem como querer ter algo do Espírito parcial. Eu preciso ter comunhão e viver a plenitude do Espírito, tanto nos frutos quanto nos dons, né? Então, o Espírito é para mim a santificação, para mim ficar cada vez mais parecida com o Senhor. E também para que eu não seja descredibilizada, porque é muito feio também, às vezes, as pessoas operar no dom, tá profetizando, falando em nome de Deus, orando pelas pessoas, mas tendo uma vida não alinhada com aquilo que ela prega. Então, esse é o equilíbrio. Eu preciso ter o meu caráter ajustado com os frutos que o Espírito deseja que eu viva, para que eu possa viver no poder, para que eu não venha também denigrir a imagem de Deus. Então, o crente não pode buscar apenas o poder, mas o crente também necessita buscar os frutos. Então, posso falar que o fruto é para santificação e o dom é o poder. O poder é sempre para o corpo, né? O poder não vai ser para mim, não é para minha edificação. O poder é para a edificação do corpo de Cristo. Mas os frutos é para minha edificação. É para que eu me torne cada vez mais parecida com o Senhor. E quais são esses dons do Espírito e para que eles servem? Tem o dom de revelação, o dom do poder e o dom vocal. O dom de revelação é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. Todos eles é para edificação, é o cuidado de Deus com a gente, né? Com o corpo de Cristo. O outro dom é o dom de poder, que é o dom da fé, operação de milagres e o dom de curar, também para edificação do corpo. E o terceiro é profecia, variedade de língua e interpretação, também é para edificação da igreja. Muito interessante isso, né, que ela falou aqui agora. Para você poder exercer os dons, você precisa estar vivendo os frutos. Né? Não tem como você só viver no poder sem estar em santificação. Então, a importância, fica a dica aí para você, de procurar se santificar sempre, ou seja, andar no fruto do Espírito para que você possa manifestar os dons do Espírito, ou seja, o poder. E nós estamos falando que esse ano é onde você experimentar o poder. Então, você que está fazendo o Rema, e você que ainda não conhece o Rema, quando você vier para cá, você vai entender sobre as manifestações do Espírito e vai poder viver todos esses dons, esse poder disponível para nós. E aí, então, me explica qual a simbologia ou quais são os símbolos dessa manifestação do Espírito. Tem várias simbologias na Bíblia, né? Mas só para deixar um pouquinho mais claro, é uma simbologia da manifestação, não é que o Espírito Santo seja, né? Então tem várias simbologias, tem o fogo, eu gosto muito dessa simbologia da manifestação, porque quando o Espírito Santo entra em ação, mudanças acontecem. Eu falo, quando a manifestação ocorre, e uma das simbologias sendo o fogo, ele purifica e refina. Falo, quando o Espírito Santo entra em ação, a gente não consegue mais olhar para nós mesmos de maneira banal, porque ele entrou em cena e eu fui purificado e refinado. Então eu tenho alto valor. Outra simbologia é a nuvem, né? A gente vai ver essa demonstração também lá quando Moisés libertou o povo do Egito, a manifestação do Espírito como nuvem, trazendo um refrigério, um cuidado para a população, né? E tem o azeite, que representa a unção. Então, tem várias simbologias que representam a manifestação. Tem o vinho, que é o óleo de alegria, né? E são símbolos que descrevem a manifestação, o poder de Deus em ação. Amém. Então, olha só, a ideia de hoje, desse bate-papo com o professor, é que você entenda um pouco sobre o que são as manifestações do Espírito Santo. Ou seja, são os dons dele em operação. Então, você que ainda não conhece o Rema, mais uma vez eu quero te convidar. Aproveite, venha experimentar desse poder. Venha conhecer essa escola. Nós somos uma escola sem denominação, ou seja, para todas as denominações. Você que tem mais de 16 anos, você que sabe ler e escrever, você que é cristão, você que quer ter sua vida transformada, você quer ter mais revelação da palavra, quer ter um ministério mais eficaz, mais abundante, esse curso é para você. Então venha nos conhecer, venha fazer uma visita. A professora disse aqui que ela conheceu o Rema, ela foi numa aula demonstrativa. Então sempre que tiver um evento, acompanhe a gente lá na rede social, no nosso Instagram. Também ative o sininho, porque a cada 15 dias nós vamos estar postando novos vídeos, com novas matérias, com novos professores, e você sempre vai ser o nosso convidado. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por esse tempo que você passou conosco, muito obrigado, professora, foi um prazer ter você com a gente. Obrigada a vocês por estar com a gente, não perca a oportunidade de aprender mais no Rema. Isso aqui não é nada perto do que você vai aprender e desfrutar no Rema. Tenho certeza que sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém.